Saudações ortopédicas! Sejam bem-vindos novamente aos Ossos do Ofício para mais um bate-papo científico do mais alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, Sênior e Júnior. Já vai deixando seu like para que este conteúdo chegue a muito mais gente que usa todas as mídias para estudar e se aprofundar. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no assunto estudado. Isto ajuda a fixar o assunto em estudo. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Depois vem um estudo ativo com os pacientes. Estudo de casos e aprofundamento no livro-texto. Ouça quantas vezes for necessário até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar a um interno. Ouçam também os áudios da playlist no trânsito, no Uber, na academia, no plantão, no refeitório ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, deixa o TikTok, ajusta o fone de ouvido e, sem mais nenhuma distração, vamos diretamente para a nossa conversa de hoje, que será tumores produtores de osso benignos, osteoblastomas. Então, foco na atenção, senta que lá vem história. E a nossa missão hoje, olha, é mergulhar fundo e dissecar o osteoblastoma. Porque, estamos falando de um tumor ósseo produtor de osso que carrega aquele rótulo reconfortante de benigno, mas que na prática clínica é classificado como de grau intermediário, ou seja, ele é localmente agressivo. Com certeza. E isso gera muita confusão, tanto no plantão quanto na hora da prova de título, o TEOT. A ideia é trazer as atualizações mais recentes da literatura, ali da janela de 2019 a 2026. Exato. Vamos desde aquela apresentação maciça na coluna até os marcadores moleculares de última geração, porque imagina só, abrir o campo cirúrgico na coluna torácica de um paciente jovem, na faixa dos 30 anos, e dar de cara com uma massa óssea calcificada enorme, comprimindo as estruturas neurais. Nossa, o instinto imediato de quem está operando grita malignidade na mesma hora, sabe? Aquele frio na espinha clássico. É aí que entra o raciocínio clínico baseado na epidemiologia atualizada. Se a gente olhar o mapa de lesões, o osteoblastoma tem um verdadeiro fascínio pelo esqueleto axial. Tem mesmo. A literatura bate muito nessa tecla. Sim, estamos falando de uma predileção brutal. Cerca de 40% a 55% dos casos decidem se instalar ali, na coluna vertebral e no sacro. O que biomecanicamente falando faz todo sentido para a sintomatologia. Porque, se um tumor de grau intermediário cresce empurrando as estruturas ao redor num espaço confinado como o canal vertebral, a compressão é inevitável. O paciente não vai ter só um incômodo leve. E os casos relatados na fonte ilustram bem isso, como aquele homem de 31 anos com uma lesão na vértebra torácica T7. Perfeito. Uma área onde qualquer expansão milimétrica já gera uma dor axial persistente ou sintomatologia compressiva. E claro, vale lembrar quem nos ouve que também existem casos nos ossos apendiculares, tipo a clavícula e até no seio frontal. Mas a coluna é o clássico. Mas, peraí, vamos voltar para aquele caso da T7. O artigo cita uma massa de 2,8 centímetros, quase 3 centímetros de osso anômalo na coluna de um cara jovem. Isso não é um sinal de alerta clássico na radiologia? É, e deve ser. Acende o sinal vermelho total. Mas aí entra a beleza de entender o que significa o grau intermediário que a gente mencionou. O tamanho confirma a natureza localmente invasiva da lesão. Ah, entendi. Sabe, esse tumor não vai soltar células na corrente sanguínea e criar uma metástase lá no pulmão. O comportamento sistêmico é benigno. Mas localmente, ele é um trator. Ele expande a cortical, ele destrói a paz daquela vizinhança. Então, o tamanho grande é prova de que não dá para julgar a benignidade só pela fita métrica, né? Precisamos de uma correlação clínico-radiológica muito precisa. Exatamente isso.
E a forma como esse tumor se relaciona com o osso hospedeiro nos exames de imagem é o que vai diferenciar ele de um destruidor sistêmico tipo um osteosarcoma. Tá, e falando de imagem, como é que esse trator local se apresenta na radiografia e também na mesa de cirurgia, na macroscopia? Radiograficamente, a gente observa uma massa calcificada. Até aí, ok. Mas o diferencial, o pulo do gato, é que ela contém um nido central e, principalmente, é uma lesão bem marginada. Bem imaginada. Sabe o que me vem à cabeça? É como se fosse um forte murado medieval. Olha, excelente analogia. Porque no centro tem aquela estrutura hiperativa, que é o nidos fazendo a bagunça toda, mas ao redor, o osso hospedeiro consegue formar um halo super bem delimitado contendo a invasão. Perfeito pensar assim. E quando o cirurgião faz a ressecção e olha para a peça macroscopicamente, é exatamente uma massa óssea verdadeira onde esse nidos salta aos olhos. E esse halo esclerótico, essa delimitação, é a chave visual para afastar as lesões altamente destrutivas. Porque um tumor maligno grau 4 não dá tempo do corpo construir muro nenhum, certo? É só destruição. Exato, não tem margem de esclerose organizando caos no osteosarcoma clássico. Bom, o muro na imagem já traz um alívio, mas a banca do TELT e o laudo definitivo na vida real exigem que a gente quebre esse muro e olhe no microscópio. É na histopatologia que a prova tenta confundir o candidato, né? É ali que a mágica ou a dor de cabeça acontece. Na lâmina, a matriz patológica é formada por trabéculas anastomosadas de osso entrelaçado, o famoso woven bone. Woven bone, ou seja, um osso feito às pressas, primitivo. E qual é o pano de fundo para essas trabéculas? O estroma de base, ele é fibrovascular muito frouxo e edematoso. E a fonte destaca um achado crucial: eritrócitos extravasados nesse estroma. Ah, o que liga os pontos com a clínica de forma fantástica. Um estroma frouxo e cheio de sangue extravasado explica por que essa lesão sangra absurdamente durante uma curetagem ou acesso intralesional. Exatamente. É uma vascularização altíssima. E margeando essas trabéculas, a gente encontra uma camada enorme de osteoblastos ativados. Daí o nome do tumor, claro. Sim, mas tem uma pegadinha aí. Dispersas nesse estroma, a gente também vê células gigantes multinucleadas do tipo osteoclasto. Opa, peraí. Células gigantes. Isso é prato cheio para a banca colocar tumor de células gigantes nas alternativas e derrubar metade dos candidatos. Com certeza, elas estão lá, mas que são apenas dispersas e tipo osteoclasto. Outra coisa incrível na patologia é o espectro de maturação. Perto do nidos, você vê cordões de osteoblastos com quase nada de osteoide. E conforme vai para a periferia, Conforme você afasta do centro, esse osteoide fica rendilhado até virar verdadeiros lençóis escleróticos que formam aquele halo murado que a gente comentou. caramba, é a linha do tempo da lesão na mesma lâmina. Mas olha, eu preciso puxar um ponto crítico que a nossa fonte cita. A presença de atipia degenerativa. Esse é o termo que assusta. Assusta muito, porque se o candidato ou o cirurgião lê atipia no laudo de um tumor agressivo de quase 3 centímetros na coluna, tipo, como é que a gente não entra em pânico achando que é um câncer? A linha vermelha da patologia. Essa é a regra de ouro que a gente precisa memorizar. A ausência absoluta de infiltração nas estruturas de osso lamelar pré-existente. Ausência absoluta. Sim, o tumor afasta o osso, ele comprime, mas ele nunca infiltra de forma destrutiva as lamelas do tecido ósseo hospedeiro normal. Ele respeita o bairro. Fantástico. Ele empurra, mas não invade a casa do vizinho. Isso. E para fechar os critérios de benignidade, as figuras de mitose são raras e, fundamental, não há necrose. Apesar de ter atipia, é degenerativa, não neoplásica. Não tem morte celular por falta de suprimento. Ufa. Mas, cá entre nós, histologia clássica às vezes deixa o patologista na dúvida, né? E a ortopedia oncológica sofreu uma revolução com a biologia molecular nessa atualização de 2019 a 26. A biologia molecular mudou o jogo completamente. Quando a morfologia balança, o painel genético crava o diagnóstico. Então vamos falar desses marcadores.
O que confirma e o que exclui? Para confirmação, os marcadores positivos de grande destaque são o FOS e o FOSB, além da beta-catenina nuclear e a menção crucial, que é o estado da arte agora, a presença da fusão PRS44-ALK. PRS44-ALK. Isso tem cara de questão de prova nova. E os negativos? Porque na prática clínica de exclusão, eles salvam vidas. O painel de exclusão é vasto. O tumor é negativo para queratina AE1 e AE3, o que afasta a metástase de carcinoma. É negativo para a mutação H3F3AG34W. Que é o que exclui definitivamente o tumor de células gigantes verdadeiro, mesmo tendo aquelas células multinucleadas na lâmina. Perfeito. Também é negativo para o rearranjo USP6. Deixando de lado o cisto ósseo aneurismático primário. Isso. E o divisor de águas absoluto, ele é negativo para P53. Negativo para P53. E isso é vital, por causa do maior imitador maligno do osteoblastoma, né? Exatamente. O grande vilão, o osteosarcoma tipo osteoblastoma-like. Na lâmina clássica, eles podem ser quase idênticos, uma verdadeira armadilha diagnóstica. É aí que o marcador molecular entra salvando a conduta do cirurgião. O osteoblastoma benigno não vai ter aberração no P53 e vai ter o FOS positivo. E isso define se a equipe vai fazer um tratamento cirúrgico com ressecção intralesional ou se o paciente vai para a oncologia enfrentar quimioterapia e ressecção oncológica pesada. Sensacional. É muito conteúdo denso, mas muito aplicável. Então, para a gente compilar esse conhecimento e deixar um take-home message fechadinho, baseado estritamente na nossa fonte, vou listar 15 pontos de alto rendimento, ideal para quem está indo para a prova. Vamos lá, manda os primeiros. 1. É um tumor produtor de osso benigno, porém de grau intermediário. 2. Tem comportamento localmente agressivo. 3. Possui predileção por coluna e sacro. E 4. Ocorre em 40 a 55% dos casos no esqueleto axial. Bem fixado. 5. A apresentação radiológica típica é uma massa calcificada bem marginada. 6. Presença de um nido central, tanto na radiologia quanto na macroscopia. 7. A matriz patológica são trabéculas ósseas anastomosadas, o Wolvenbone. 8. Estroma de base é fibrovascular, frouxo e edematoso. Não esquece da celularidade. Verdade. 9. Celularidade marcante com osteoblastos ativados margeando as trabéculas. 10. Presença de células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto. 11. A nossa linha vermelha. Sem filtração do osso lamelar, hospedeiro pré-existente. Crucial. 12. Critérios de benignidade na lâmina são mitoses raras e ausência de necrose apesar da atipia degenerativa. 13. Marcadores positivos são FOS, FOSB, beta-catenina nuclear e a fusão PRSS44-ALK. 14. Marcadores negativos cruciais são P53, USP6, H3F3A e queratinas. E o 15 para fechar? O 15 é a principal armadilha diagnóstica, que é o osteosarcoma tipo osteoblastoma-like. Um resumo brilhante para a prática diária. E sabe, analisando tudo isso, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve refletir. Manda. Com esse avanço implacável dos marcadores moleculares como FOS e essa nova fusão PRSS44-ALK, agora nos últimos 5 anos, fica a dúvida. Será que num futuro bem próximo o patologista ósseo vai confiar mais cegamente na assinatura genética do tumor do que na morfologia visual clássica do osso entrelaçado no microscópio? É uma excelente questão. Será que a genética vai aposentar o olho treinado? Bom, assunto para muito debate ainda. E o papo está bom, mas bem, por enquanto é só pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.